bem, mais uma vez, muito boa noite a todos, obrigada por estarem connosco, por se juntarem a este Rotary Talks de Abril. Estão decorridos os 5 minutinhos da praxe para permitirmos que os mais atrasados tenham tempo para acabar o café do jantar e se juntar a nós para uma noite que se espera de um debate frutífero dedicado à saúde materno-infantil, que é o tema que Rotary dedica a este mês de abril. Para a noite de hoje, o governador Sérgio Almeida tem 3 oradoras muito especiais. Connosco vão estar Rosário Soares, Ana Rodrigues e Beatriz Imperatori. A Beatriz Imperatori, que já está connosco, é diretora executiva da Unicef para Portugal e desde cedo aprendeu a dedicar-se às causas, tendo inclusive, esta é uma particularidade da nossa convidada de hoje, da Beatriz, tendo partilhado a sua mesada com a Unicef desde tenra idade. Esta é uma história que depois a Beatriz, se quiser, pode também partilhar connosco. Outra convidada desta noite é a Ana Rodrigues, ela é consultora jurídica da CNIS, a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, e gera o programa da CNIS para as migrações e asilo. É também consultora independente em matéria de direitos humanos e igualdade de género. Vai falar-nos da vertente mais jurídica da saúde materno-infantil e destas temáticas da maternidade, por contraponto com a Beatriz Imperatori, que nos vai falar um bocadinho da importância da vacinação. A outra oradora do nosso painel é a Rosário Soares. A Rosário é coordenadora do Gabinete de Saúde Mental da JRS, o Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados, e vai-nos dar também uma vertente importante do apoio à maternidade e destas questões da saúde materno-infantil, que é a componente psicológica e de bem-estar psicológico, saúde também das mães e dos filhos. Está brevemente apresentado o currículo e a temática das nossas oradoras deste Rotary Talks de Abril, dedicada à saúde materno-infantil. Eu estou convicta que será uma noite de um debate muito frutífero, com ideias ricas e pertinentes, e para nos iniciar a sessão, para dar início a este Rotary Talks de Abril, passo a palavra ao nosso governador Sérgio Almeida, que vos vai saudar a todos de uma forma mais calorosa e institucional. Muito obrigado, companheira Cláudia Oliveira. Institucional sim, calorosa é difícil, depois da tua intervenção. Muito obrigado. Muito boa noite a todos, companheiros. Temos mais uma edição do Rotary Talks. Nós lançámos este desafio no início do ano rotário em termos uma conferência, um Rotary Talks por mês, de acordo com o tema de Rotary Internacional. E hoje, enfim, se não é a exceção, neste mês, que é o mês da saúde materno-infantil. Quero dar as boas-vindas a todos e, em especial, naturalmente, às nossas queridas convidadas, às nossas oradoras. É um privilégio tê-las cá connosco. Deixem-me dizer-vos que este é um Rotary Talk especial, porque trata de um tema muito especial, um tema que, às vezes, enfim, se fala muito e nós somos sensíveis a ele, mas que nem sempre paramos para refletir em profundidade. E, portanto, hoje vamos ter aqui uma visão da Unicef Portugal, e a Unicef é um parceiro de longa data de Rotary, nomeadamente nesta altura da vacinação, nós que temos um caminho percorrido em conjunto e com a Fundação Bill e Melinda Gates na vacinação contra a polio. Temos connosco também a Rosário Soares, que nos vai falar de todo este lado psicológico, mental, ela que tem histórias também extraordinárias e que vocês vão, enfim, eu com certeza, mas já conheço algumas destas dinâmicas, mas acredito que vão gostar imenso de saber também esse trabalho que faz o Serviço de Apoio aos Refugiados, o Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados e a Plataforma de Apoio aos Refugiados. E teremos, por fim, a Ana Rodrigues, que vai entrar a qualquer momento, ela estava numa outra conferência Zoom. Isto hoje é assim mesmo, portanto nós vamos saltitando de conferência em conferência. E a Ana vai nos trazer todo este lado do apoio mais jurídico e legal. Eu gostava de deixar aqui 3 notas muito rápidas. Uma, de agradecer à equipa que tem estado ao longo de todas estas sessões no Rotary Talks, a Luísa Soares, a Cláudia Oliveira
e hoje um abraço especial para o Ricardo Sousa, que eu sei que é um dia também, enfim, especial para ele, mas que fez o favor e o esforço de estar aqui connosco. Quero deixar esta nota também. O nosso instrutor distrital, o companheiro Manuel Cepeda, está em viagem, ainda vai ver se consegue ligar connosco, mas também um abraço para ele, que não está cá hoje, mas está sempre presente nesta dinâmica. Gostava também de deixar aqui um agradecimento ao Rotary Clube de Coimbra, creio que a companheira Irene está aqui a algures, porque estas coisas hoje do online têm isto mesmo. Portanto, eu estava-me a deslocar de Lisboa para as Morias, que é onde eu vivo, e fiz mal as contas. Estão a ver, os homens a fazer contas não são muito bons, e portanto dei por mim quase às 9h30 no meio da autoestrada com o Rotary Talks para começar. E portanto, o que é que eu me lembrei? Bom, os Rotários têm aqui uma rede colaborativa. Falei com a companheira Irene, ela em 2 minutos requisitou o hotel na sua totalidade para o Rotary Talks, e portanto eu estou a fazer este Rotary Talks em direto do Hotel Dona Inês de Coimbra, cortesia do Rotary Clube de Coimbra. Eu sei também aqui, naturalmente, qualquer um dos clubes de Coimbra estão sempre disponíveis para o fazer. Neste caso foi com este em particular, porque sei que reúne aqui e que tem condições e que estava tudo disponível. Portanto, muito obrigado, companheira Irene. Bom, dito isto, uma vez mais dizer-vos que é um prazer enorme estar aqui convosco. Este é o penúltimo Rotary Talks, porque em junho o nosso Rotary Talks vai ser a nossa conferência, que será no dia 26 de junho, e portanto vamos ter com certeza um programa que espero que seja de vosso agrado, e creio que já, enfim, há aqui alguma nostalgia no ar, embora também sentimos todos que o peso do Zoom já começa a ser substancial ao fim de um ano em todas estas sessões. Mas este é um tema, como disse há pouco, muito relevante para todos nós. E sem mais demoras, eu iria passar a palavra à Beatriz Imperatori, e quero-lhe agradecer imenso, que eu sei que ela está também a fazer um esforço pessoal para estar aqui connosco. A Beatriz vai ter que sair no final da sua intervenção, de qualquer das formas. Muito obrigado, Beatriz. Beatriz, seja bem-vinda ao Rotary Talks do Distrito 1970. Muito obrigada, obrigada pelo convite. É de facto com muito gosto que estou aqui, e como o Sérgio Almeida dizia, o Rotary e a Unicef têm de facto uma parceria de longa data, e portanto é bom estar aqui convosco. Vou responder ali à provocação da Cláudia Oliveira. Já vi que andou à procura de qualquer coisa sobre mim, estava a lembrar-me como é que poderia saber isso. E depois lembrei-me no início, eu sou diretora executiva da Unicef desde 2017, portanto entrei em outubro de 2017, e eu penso que essa deve ter sido uma das primeiras entrevistas que eu dei, onde não sei como deixei passar esse pormenor um bocadinho mais familiar da minha vida. Mas posso-lhe contar como é que foi. A minha mãe, a determinada altura, achou que nós tínhamos já idade e algum juízo para termos uma mesada, mas disse-nos também que parte da mesada tinha que ser destinada a alguma coisa, não dava só assim para repousados e coisas dessas. E então eu de facto fiz-me amiga da Unicef, e a minha irmã, já que falou nela, gostava muito de animais, ainda gosta, etc. E acabou não por associar-se a uma causa assim, mas por fazer a assinatura da National Geographic, lembro-me muito bem. E portanto essa é a história, é a nossa história, respondendo à sua partida. Aquilo que tenho para partilhar hoje, e é verdade que a nossa conversa começou pela imunização com o Sérgio Almeida, porque esta é a Semana Internacional da Imunização, onde de facto nós pretendemos sensibilizar não só para a importância dos programas de rotina de vacinação, e aqui evidentemente as crianças são um dos públicos mais importantes, porque a vacinação é a prevenção, e desta forma quanto mais cedo mais importante, mas também, e no atual contexto de pandemia, a importância de conseguirmos fazer chegar as vacinas a todos. E eu digo isto sempre com 2 argumentos, e que é, há sempre o argumento solidário, aquele que aliás o Rotary tão bem conhece, e para quem não chega esse argumento solidário, que é darmos aos outros as mesmas oportunidades que nós temos, há aquilo que eu digo que é o argumento egoísta. E o argumento egoísta diz assim: enquanto todos não formos vacinados, nenhum de nós estará a salvo. E portanto é mesmo importante que para a nossa proteção
proteção individual, consigamos que todo o mundo seja vacinado. Não termos parte do mundo que não é vacinado é criarmos pandemias dentro de pandemias, ou seja, estas mutações que às quais assistimos hoje, que são mutações mais graves, vão depois, mais tarde, bater à nossa porta. E portanto, esta é, de facto, uma das áreas mais importantes de atuação da Unicef, mas, e agora, Cláudia, para si esta partida, não vou debruçar-me mais sobre a questão da vacinação, porque há aqui um tema muito, muito importante, e que é o que é que a pandemia trouxe às crianças em Portugal, que impacto é que teve, e como é que nós olhamos para tudo isto. Vou contar um pouco a história da Unicef, porque o Sérgio Almeida também me pediu para eu, de alguma forma, partilhar o que é a Unicef e relembrar sobretudo o que fazemos em Portugal, não é? Aí é que eu também penso que temos que trabalhar melhor. Enfim, a Unicef nasceu em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial. Éramos um fundo de emergência temporário e, portanto, não se previa que a Unicef continuasse ad eterno, digamos assim, o seu trabalho, mas passado uma década o trabalho tinha sido tão bom que a Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu estender indefinidamente o seu mandato e, portanto, este fundo passa a fundo permanente. As nossas áreas de atuação são 5 e estão aqui espelhadas neste desenho, digamos assim. A primeira área tem a ver com tudo o que é sobrevivência e oportunidades. A segunda, tudo o que tem a ver com a educação, portanto, todas as crianças aprendem. A terceira área, há uma área muito importante de proteção de todas as crianças, e aqui, evidentemente, as situações das mais vulneráveis, super importante. Depois, a questão do ambiente. Já há muito tempo que temos esta questão do ambiente, e nomeadamente aqui, por exemplo, hoje em dia, a questão do acesso à água, do acesso à água segura, também é muito importante. E no fim, e digamos no culminar de tudo, proporcionar ou tentar que todas as crianças tenham uma oportunidade justa na vida. E são estas 5 áreas, ou seja, estes 5 objetivos estratégicos, que têm uma ligação também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, como vêem. E, portanto, nós acabamos por trabalhar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro destas 5 grandes áreas, sempre em ligação com esta agenda maior. Onde é que estamos presentes? Estamos presentes em praticamente todo o mundo, há algumas exceções, e estamos divididos depois no terreno em 2 tipos de representações, aquilo que são os escritórios nacionais e aquilo que são os comitês nacionais. Começando pelos comitês nacionais, se olharem para a Europa, para a América do Norte e ali para aquela parte da Ásia, Oceania, Austrália, Nova Zelândia e Coreia, Japão, estes territórios, que foram os primeiros territórios onde a Unicef esteve, porque são os territórios da Segunda Guerra Mundial, digamos assim, foram os territórios também que, quando o fundo passa a ser permanente, ficaram responsáveis por angariar fundos para que a Unicef pudesse fazer o mesmo trabalho no resto do mundo. E, portanto, acabamos por ter 2 tipos de representações. Os comitês nacionais, que são juridicamente independentes e que têm este mandato exclusivo, inicialmente tinham este mandato exclusivo de recolha de fundos para todos os programas, e os escritórios de terreno, onde se desenvolvem esses programas em cooperação com todos os governos ou se responde a emergências. É também importante sempre relembrar que a Unicef, ao contrário do resto das agências das Nações Unidas, o seu financiamento é estritamente voluntário. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que o nosso orçamento não tem uma fatia garantida do orçamento das Nações Unidas, ele é sempre negociado e não há obrigações, e por outro lado, todos os financiamentos dos governos, das entidades privadas, de cada um de nós, também é sempre voluntário. Daí esta importância da recolha de fundos. E isto aconteceu porque quando a Unicef nasceu, as Nações Unidas estavam recentemente criadas e, portanto, havia aqui uma preocupação de não pesar nesta organização. E daí a Unicef se ter desenvolvido sempre com esta preocupação de encontrar parceiros e de financiar toda a atividade que faz no terreno.
A Unicef em Portugal, temos uma primeira área que é uma área de divulgação e sensibilização sobre os direitos das crianças, enfim, aquilo que chamamos advocacy puro, não é? Temos uma segunda área muito importante que é o Programa de Educação pelos Direitos, é uma atividade que é feita em conjunto com escolas e toda a comunidade escolar, em que o objetivo aqui é que, de facto, as escolas vivam na sua plenitude os direitos da criança e, portanto, eles não sejam meramente teóricos, mas sejam uma aplicação prática, uma vivência de todos os dias. O programa Cidades Amigas das Crianças, que tem como objetivo fazer esta aplicação na ótica dos direitos da criança naquilo que é a política local de desenvolvimento. A Iniciativa Amiga dos Bebés, que tem como objetivo, esta é uma relação com hospitais e maternidades, que tem como objetivo a promoção do aleitamento materno, portanto aqui muita saúde materno-infantil, e depois esta área tão importante das parcerias e da recolha de fundos, como vos dizia. Nós somos neste momento 23 em Portugal, enfim, a equipa está neste momento toda concentrada em Lisboa. Já teve esteve dispersa já por Portugal e por ilhas, havia várias representações, mas neste momento não existem e estamos todos em Lisboa. E agora a pandemia, falando um bocadinho, virando aqui a agulha e falando um bocadinho do impacto do Covid nas crianças e começando por este contexto um pouco maior. Nós estimamos que o impacto das medidas tomadas de resposta à pandemia, e aqui estamos a falar do fecho das fronteiras, de parar tudo o que é atividade de restauração, hotelaria, produções fabris que foram paradas, toda a paragem económica, digamos assim, que aconteceu para respondermos à pandemia, vai agravar a situação de pobreza, estou a falar em valores médios, em cerca de 15% em todo o mundo. E como todas as médias, terá valores menores e terá valores muito superiores. E isto é uma grande preocupação. A forma como os países respondem à pandemia, com os confinamentos gerais e com o encerramento das escolas, vai ter, por um lado, um agravamento das condições socioeconómicas dos países e, relativamente às escolas e ao impacto que isso tem, não só no desenvolvimento intelectual e do conhecimento das crianças, mas também, e aqui uma coisa muito importante, o abandono escolar. É muito difícil trazer todas aquelas crianças de volta para a escola que, por alguma razão, deixam de ir à escola. Vai ser, de facto, uma situação com a qual vamos ter que lidar. Sabemos também, e isso foi notório, enfim, durante a pandemia, e todos nós percebemos que isso aconteceu, e que foi o agravamento das dificuldades. O aumento da pobreza infantil, a dificuldade no acesso aos cuidados de saúde, da nutrição e da proteção, isto aconteceu em todo o lado, em Portugal também aconteceu. Obviamente não com a mesma dimensão, mais uma vez, e não em todas as áreas da mesma forma, mas também aconteceu. Se nada fizermos para recuperar este enorme impacto, é possível, ou existe o risco, de que o índice de desenvolvimento humano passe a níveis que tivemos em 1990. Ou seja, isto para vermos o nível de regressão que pode estar aqui em risco se nada fizermos agora, neste período de recuperação. O aumento da pobreza extrema, que tem implicações drásticas ao nível da alimentação e da saúde das crianças, a paralisação das campanhas de imunização, lá está, que terá um impacto profundo na prevenção das doenças evitáveis e, portanto, poderemos estar aqui a ver já ao aumento da mortalidade infantil. O encerramento das escolas em todo o mundo, que resultou em cerca de 186 milhões de crianças fora, sem aulas presenciais e com profundas consequências no seu percurso escolar. E perspectivas, obviamente, futuras de possibilidades de emprego, de autonomia, de realização. E, portanto, estamos preocupados e podemos dizer que se nada fizermos, há aqui um conjunto de direitos que podem estar em causa.
Esta é uma exposição que fizemos em Nova Iorque, junto da nossa sede, e que pretende exatamente sensibilizar para a quantidade enorme de crianças que ficaram sem acesso à escola. 168 milhões de crianças, é muito, é muito. Falando aqui mais concretamente, e aqui já assim na situação portuguesa, e sobre os efeitos do confinamento. Como é que o confinamento afeta as crianças? E obviamente não afeta as crianças da mesma forma, não tem o mesmo impacto numa criança de 3 anos que tem num adolescente. Um dos principais impactos que estas crianças e jovens sentiram foi, de facto, este distanciamento social ou esta restrição de contacto físico. E aqui nós dizemos muitas vezes, atenção, que o que é preciso é o distanciamento físico. Não podemos, e de alguma forma temos que resolver o distanciamento social. Nós precisamos de continuar a socializar. E então, se falarmos em adolescentes, isto é ainda mais importante. E há que refletir sobre como é que isto poderá ser possível numa situação e num contexto tão diferente. Acresce também os efeitos da redução da atividade física, que para as crianças é obviamente importante, e nas famílias mais vulneráveis, todos estes efeitos obviamente se acumulam. As crianças mais novas, obviamente, ficaram sem aquela oportunidade de brincar ao ar livre, e os jovens sentiram aquela perda de relação e de interação com os seus amigos. Na adolescência não é propriamente o pai e a mãe que interessam, os professores interessam alguns talvez, mas sempre QB, a pessoa de referência importante são de facto os meus amigos. E os meus amigos não dentro de casa, os meus amigos num espaço que é próprio, que é o fora de casa, que é o espaço só deles e que de facto deixou de existir. Nós fizemos uma consulta a várias crianças em abril e aquilo que eles mais referem é o que é que precisam? Precisamos de mais tempo de socialização, convívio e de brincar. Ora, estamos sempre a falar da mesma coisa, não é? Voltar ao sítio onde eu estou com os meus amigos, voltar a poder movimentar-me, voltar a poder tocar no meu amigo, que foi uma coisa que desapareceu. E, portanto, tudo isso é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, para o estímulo da criança e do adolescente. A questão da saúde mental, enfim, não vou detalhar, e aqui talvez falar primeiro numa questão, e que é, nós sabemos que há um impacto na saúde mental das crianças e dos adolescentes, mas também sabemos outra coisa, que é, neste momento já há estudos que assim, enfim, e estudos atuais, não são estudos noutras situações, que dizem que a partir do momento que as crianças podem voltar ao seu contexto normal, escolar, vamos dizer assim, e voltar a restabelecer as suas relações, elas recuperam. E isto para dizer o quê? Houve um pouco uma tendência de dizer que esta questão da saúde mental era uma questão que iria permanecer ad eternum, etc. Não é verdade. Ou seja, as crianças sentem-no, existe um impacto, mas as crianças também têm recursos suficientes para que, quando se restabeleça a dita normalidade, elas recuperem. Obviamente, mais uma vez, estou a falar em termos gerais, havendo, obviamente, exceções e crianças que têm que ser particularmente acompanhadas para que isto possa voltar a acontecer, mas é possível. E, portanto, esta desregulação emocional que pode ter existido e que existiu, muitas delas, enfim, com comportamentos diferentes, mesmo o próprio uso da internet, que não tenho aqui, mas que obviamente é extremamente importante, e a exposição à violência através das redes sociais, com esta utilização tão intensa do computador em ambiente não vigiado, enfim, é de facto um risco acrescido para todas estas crianças. E aqui também uma questão muito importante, que é a questão do sono. As crianças com padrões irregulares de sono que, enfim, manifestam ou podem manifestar angústias ou hiperatividade ou mais desatenção ou dificuldade em focarem-se e muita frustração no meio disto tudo.
A transição para a adolescência, enfim, é o tal período de aumento da reatividade, e as medidas atuais reduzem drasticamente as oportunidades dos adolescentes de estarem com os seus pares fora de casa. Mais uma vez, através da consulta que fizemos, e nós gostamos que as crianças e jovens participem regularmente nestas consultas, eles partilharam as suas preocupações e as suas dúvidas, e aqui vou citar. Eles diziam: penso que a escola deve ter mais em consideração a saúde mental dos alunos, que tem vindo a piorar imenso, e aqui a célebre questão do número de psicólogos que está presente nas escolas e o nível de apoio que é possível dar aos estudantes. Acho que a escola poderia ter alguém com quem se nós precisássemos, pudéssemos desabafar como é que vai ser o futuro, como é que isto vai acabar. E, portanto, esta frustração, esta preocupação e esta ansiedade, com muita desmotivação à mistura. Eu relembro, por exemplo, todos aqueles jovens que neste momento estão a fazer o 12º ano, que, por exemplo, se calhar fizeram 18 anos e não puderam celebrar, que queriam fazer a festa do fim do curso, do fim do liceu e não puderam fazê-lo. Tudo isto são desmotivações e são angústias acrescidas que vão ficando nestas crianças. Enfim, falei aqui de muita coisa, esta é obviamente apenas uma parte daquilo que é possível falar, mas é uma parte muito importante. E queria também dizer, e talvez como mensagem final, durante a pandemia houve de facto, no início da pandemia, e ao nível da proteção das crianças, estou a falar em Portugal, nós não conseguimos reagir logo. Não sei se sabem, mas o nosso sistema de proteção está assente, enfim, tem uma base comunitária, vamos dizer assim. São as pessoas que têm contacto direto com as crianças quem devem sinalizar as crianças que estão em perigo ou em risco e depois comunicar àquelas que são as CPCJs, ou Comissões de Proteção das Crianças e Jovens em Risco, essas situações. Como esta primeira linha desapareceu, vamos dizer assim, não é? Nós passamos todos para aqui, para o Zoom, e deixou de haver contacto. É verdade que este primeiro olhar atento sobre as crianças também se diluiu. E também é verdade que as próprias comissões não conseguiram, porque estavam impedidas de o fazer, de acompanhar aquelas crianças que já seguiam e menos ainda de responder a novas situações. Isto é uma situação, obviamente, que nos preocupa, é uma situação, obviamente, de um sistema que tem que reforçar os seus recursos, que tem que reforçar a sua forma de trabalhar para que o sistema de proteção funcione independentemente do contexto que vivamos, ou seja, que ganhe uma resiliência que ainda não tem, e isto é também, obviamente, uma área extremamente importante para proteger as crianças, para mantermos este olhar. É mais que um olhar, mantermos uma ação eficaz para protegermos as crianças, que é aquilo que devemos fazer. E assim termino. E muito haveria para dizer, e fica sempre muito por descobrir, mas realmente há uma história, um legado muito grande da Unicef. Ainda temos aqui tempo para algumas perguntas, e a lançar esta questão, Beatriz, que é, como falamos aqui da pandemia e o impacto que teve nas crianças, em termos da ação da Unicef, em Portugal e no mundo, vocês a Unicef sentiu algum impacto nas doações, no apoio, digamos, que o mundo presta a esta causa? O arranque do apoio foi muito positivo. Em 2020 houve uma enorme mobilização de recursos, e nós em 2020, vou-lhe dizer que sentimos essa solidariedade e essa preocupação de todos os parceiros, todo tipo de parceiros, sejam governos, empresas, instituições privadas, pessoas individuais como nós. Neste momento, e aqui falando concretamente da questão da pandemia agora, da vacinação e da aliança da COVAX, que portanto é a aliança que tem por objetivo tornar acessível a vacinação a todo o mundo, sobretudo aos países menos desenvolvidos que não têm capacidade para comprar estas vacinas. O que nós sentimos no arranque da aliança foi o início correu bem. Neste momento estamos a sentir que estamos
não estamos a ver que continuamos com o mesmo balanço. Ou seja, precisamos de continuar a fazer um esforço para mobilizar recursos para, de facto, conseguir vacinar o mundo. Porque esta é a situação onde estamos agora, não é? E vacinar o mundo quer dizer duas coisas, que é, ao nós refazermos as infraestruturas que tínhamos antes e que utilizávamos para a vacinação de rotina, digamos assim, de todas estas crianças e que vão ser agora usadas para a vacinação contra o Covid, nós vamos repor as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, é duplamente importante conseguirmos reinvestir na abertura, digamos assim, desta vacinação. E sim, e isso preocupa-nos. O ano passado correu bem, o início deste ano também, mas neste momento estamos parados e estamos a tentar reunir esforços para que não percamos o balanço. A marca Unicef é muito forte, e ainda bem, não é? Porque tem, no fundo, um propósito incrível e desde a sua criação, que, enfim, não se esgota nessa sua grande missão. Como é que a Beatriz, que desafios é que sente no seu dia-a-dia para gerir esta dinâmica? Ou seja, por um lado, a expectativa desta marca tão forte e, ao mesmo tempo, imagino eu, uma necessidade de continuar, enfim, a desenvolver esforços para que as pessoas colaborem, para que as coisas aconteçam, ou seja, é expectável que a marca per si faça todo este trabalho? A resposta óbvia será que não é? Mas podes falar um bocadinho connosco, porque às vezes quando estamos de fora olhamos para estas instituições e achamos que é tudo na base daquele donativo e que não há nada cá de muito estruturado nem profissional, mas eu sei que é o contrário, não é? No fundo vocês têm uma gestão muito rigorosa. Podes-nos dar assim algum lâmina sobre isso? Sim, então... A nossa gestão é toda profissional, como dizia, e tem aqui duas grandes áreas de uma área de trabalho especializado técnico, onde nós, de facto, investimos muitíssimo, ou seja, por exemplo, se falamos num programa de vacinação, temos que falar de técnicos de saúde, temos que falar de epidemiologistas, temos que falar de todas estas pessoas que têm um saber, uma experiência muito específica, muito consolidada. Pensar também que muito do trabalho da Unicef é feito, agora vou dizer uma palavra em inglês, não me lembro da palavra em português, peço desculpa, é muito feita upstream, a montante, a montante, ou seja, tudo o que é capacitação, tudo o que é formação, desde o ponto de vista da recolha de fundos, como me referia, as nossas equipas são talvez semelhantes às equipas, não sei, de uma empresa, de uma... enfim... Estamos a ter aqui alguns cortes, não sei se é só comigo. Sim. Tivemos aqui uns cortes. Já estamos a ver e ouvir bem, Beatriz. Peço desculpa. Muito bem, mas é o que estávamos a ouvir, cortou, mas conseguimos ouvir. Estávamos a dizer que a estrutura e, no fundo, como uma empresa, não é? Portanto, organizada nesse sentido. Sim, Beatriz? Não ouço. Agora já estamos a ouvir, mas cortou novamente. Creio que é... A mim estão-me a ouvir? A mim estão-me a ouvir, sim? A mim. No caso, estamos a ouvir a Beatriz agora com cortes. Beatriz? A Beatriz voltará a qualquer momento. Faz parte... Ainda bem que, segundo... Desculpa, não estou... Saiu e vai voltar a entrar com certeza. Bom, mas aqui a boa notícia, e que a Beatriz nos estava a dizer, é que felizmente não tem havido cortes na atividade da Unicef, são só cortes no Zoom neste momento na internet. Portanto, o que é perfeitamente compreensível ao fim destes meses. Enfim, acredito que estes canais já estejam todos bastante gastos.
Mas é incrível realmente a organização e aquilo que é todo o lado, o executivo profissional, toda a estrutura que está à volta de uma instituição como a Unicef, para além de Portugal, é que leva depois a que toda esta cadeia de valor funcione e realmente tenha sucesso. Creio que a Beatriz já está connosco novamente. Não sei se ela está sem som, Beatriz. Quando entra fica sem som automático. Tem que ligar o micro, por favor. Sim, peço Estava desculpa. eu aqui a falar muito bem da Unicef. É aquilo Espero que sim. já-me a fazer a ponte até que o orador volte a entrar. Oh, muito obrigada. Enfim, vou ser breve, não sei o que é que aconteceu e não quero que aconteça outra vez. Portanto, todos os nossos recrutamentos são recrutamentos públicos, têm um processo perfeitamente definido. Nós aqui em Portugal também o fazemos, portanto há sempre a definição de um perfil, há sempre um escrutínio grande e todos os processos são obviamente públicos. Há uma preocupação muito grande também com toda a área da governance e, portanto, tudo o que é a adoção de políticas de bom governo é extremamente importante também, a questão da transparência, a questão das garantias, etc. E temos uma enorme preocupação, de facto, nessa capacidade de escrutínio que é importante que se tenha sobre as nossas organizações. Muito transparente, portanto, não é? Por isso é que todos nós acarinhamos muito a Unicef. Uma pergunta final, muito breve, mas que é um tema que está, enfim, em cima da mesa, é um tema permanente e, sobretudo, para nós portugueses que temos uma ligação e um carinho muito grande por Moçambique, assistimos a imagens horríveis e, enfim, às vezes eu falo por mim, apetecia-me pegar no carro, se fosse possível, e ir para lá e viajar enfim, para essa região que temos assistido a essas imagens e ajudar de alguma forma. E, portanto, a minha pergunta e a última questão era sobre Moçambique. Eu sei que vocês estão a fazer uma angariação de fundos também. Como é que se processa tudo isto? Portanto, há alguma equipa de Portugal que esteja lá? É a equipa própria? O que é que está a acontecer aqui com Moçambique? Sim, Moçambique tem uma equipa própria, portanto tem um escritório de terreno há muitos anos. Eram cerca de 50 pessoas quando em 2019 aconteceu o ciclone Idai, entretanto a equipa aumentou, não vos sei dizer o número certo, neste momento, enfim, mais uma vez, não vou dizer que é parecido a um ciclone Idai. A situação é muito grave, acresce este motivo, enfim, desta guerra, desta violência cruel que é feita sobre as pessoas e nomeadamente sobre as crianças e portanto é um cenário difícil, muito difícil, duro, muito duro. São cerca de quase 350 mil crianças que neste momento nós estimamos estejam deslocadas temos que pensar que a norte temos a violência, mas Moçambique infelizmente tem e é um dos países que é mais exposto aos efeitos das alterações climáticas e portanto teve a sul secas muito grandes, ainda não tinha recuperado dos ciclones que têm sido vários e portanto toda a produção agrícola e como sabem é extremamente importante a questão agrícola para a subsistência das pessoas nunca tinha sido ainda restabelecida. E a questão da segurança alimentar já de base era grave, depois temos esta questão da violência que se conhece bem, não tenho que a descrever, e portanto sim, vive-se um momento extremamente exigente em Moçambique. Espero que tudo corra pelo melhor. Fica aqui o testemunho e a partilha da Beatriz Imperatori, a diretora executiva da Unicef Portugal. Quero agradecer, porque sei que fez um esforço pessoal para estar aqui hoje connosco. Espero que tenha dado este tempo bem empregue. Eu tenho a certeza que os rotários, os convidados que estão aqui hoje, estão muito agradados com a sua intervenção, até por esta eterna ligação que temos entre o Rotary e a Unicef. E, sobretudo, também perceber e saber que o facto de hoje podermos estar aqui também com a Unicef Portugal pode ser também uma porta aberta para desenvolvermos mais atividades e, sobretudo, rotários que gostam de estar envolvidos e a nossa grande marca é People of Action, traduzindo para o português são as pessoas da ação. E quero dizer que da parte enfim, do Rotary do nosso distrito ficamos à disposição da Unicef e, sobretudo, ficamos à disposição das crianças do mundo.
Muito obrigado, Beatriz, pelo seu tempo e um bom descanso. Até breve. Muito obrigada. Queria agradecer também a oportunidade e dizer que foi com um enorme gosto que estive aqui. Obrigada a todos. Muito obrigado. Boa noite, Beatriz. Adeus, boa noite. Obrigada. Muito obrigado. Bom, já temos connosco também a Ana Rodrigues, que eu quero saudar e dar-lhe as boas-vindas. Antes de ouvirmos a Ana, vamos falar um bocadinho com o Rosário Soares, que vão ver que é uma pessoa muito apaixonada por estes temas. A Rosário está ligada à JRS, o Serviço de Jesuíta de Apoio aos Refugiados, e também à Plataforma de Apoio aos Refugiados. Antes de eu passar a palavra a Rosário, eu gostava de partilhar aqui um pequenino vídeo sobre o aniversário da PAR, que é a Plataforma de Apoio aos Refugiados, e eu lembro que o nosso distrito, Rotary, tem uma parceria quer com a JRS, quer com a Plataforma de Apoio aos Refugiados. Nós temos estado a apoiar não só a nível da Academia Paul Harris, a dar oportunidade que alguns refugiados estudem e façam um programa que temos de liderança com a Universidade Católica Portuguesa, o que é bastante interessante e tem sido... temos tido intervenções extraordinárias destes jovens e também com o apoio que temos dado os clubes do distrito, o Rotary Clube do Porto Douro, o Rotary Clube do Porto Oeste, Barcelos, outros clubes que têm colaborado diretamente com estes jovens. Portanto, antes de passar a palavra a Rosário, que é alguém incrível, quando fala nestes temas vão ver que é muito, muito apaixonado e que nós teríamos aqui toda a noite a ouvi-la, mas infelizmente só temos aqui mais uns minutinhos, temos à vontade 30 segundos para ouvir a Rosário. Estou a brincar, Rosário. Temos mais um bocadinho, como é óbvio, e vou passar um pequeno vídeo, muito curto, mas muito inspirador, sobre a Plataforma de Apoio aos Refugiados. Nós vamos aqui na Síria, Damasco. Agora, nós mulheres não trabalham, não. Sim. Só no casa. Meu marido trabalha no igual fábrica da dos polo. Os taxis. Sim. Loja e fábrica. Agora pastelaria. Sair na Síria para Turquia. Na Síria para Turquia a pé. Depois no Turquia para Grécia no barco. Depois para Grécia para cá no avião. As pessoas. As pessoas muito bom. Ai, gostas, Ana Maria? Ana Maria. E nós gostamos muito da escola. As pessoas, elas muito bom, pessoas para cá. Porquê? São muito simpáticas. Algumas. Algumas. Para mim há algumas. Ok. Algumas. Uma pessoa da minha escola muito maneiras, elas é muito bom. A gente respeita elas, elas também respeitam a gente, a família e tudo. A gente gosta delas, elas também é mesmo. Muito bons amigos e vizinhos. Agora, para mim, se eu não está... Agora, para mim, minha irmã e meu marido, difícil único. Sim. Primeiro chegar. Para mim, também, de negócio, eu não igual eles. Eu primeiro chegar, ensinar rápido. Isso não é difícil. E nós as crianças aprendemos muito rápido. Pois estamos na escola, queres? E nós não temos medo de errar. Os adultos têm medo de errar, mas nós não. Mas ela trabalha aqui no lar. Nós trabalhamos no Nazaré aqui. Meu marido trabalhar no restaurante. Restaurante Rosso. Eu também trabalhar no confraria, só agora baixa a matéria. Em Portugal não é assim tão fácil, nós temos que nos preocupar connosco próprios e temos muitas responsabilidades por cima de nós e nós temos que aguentar o máximo possível. Tu ainda não tens nenhuma responsabilidade, é só os adultos. Boa noite, Rosário Soares, bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigado desde ya por dejarme mostrarles un bocado de lo que es mi trabajo. Para contextualizar, yo colaboro con un servicio jesuita a refugiados
que es una organización internacional de Iglesia Católica fundada en 1980 sobre la responsabilidad de la Compañía de Jesús. Nossa misión acompañar, servir y defender a los refugiados dislocados a fuerza y a todos los inmigrantes en situación de particular vulnerabilidad, estando presente en este momento en cerca de 50 países. Aquí en Portugal, o JRS fue criado en 1992 y desde entonces hemos desenvolvido en las siguientes áreas, ¿no? En el apoyo social, en el apoyo psicológico, en el apoyo medicamentoso, apoyo jurídico, encaminamiento e integración profesional, alojamiento, tenemos un alojamiento de inmigrantes y sin abrigo en situación de gran vulnerabilidad, que es un centro Pedro Arrup. También tenemos presencia en la unidad habitacional de Santo Antonio, en Oporto. Así también, como Sergio ya les comentó, somos responsables de la coordinación general de la plataforma de apoyo a refugiados. También tenemos presencia en el Centro de Acogimiento a Refugiados de la Cámara Municipal de Lisboa. Eu vou... Rosário, a JRS está em todo o país, portanto, não é? Sim. Bem representada. Vou partilhar aqui uma pequena apresentação. Bom, eu coordino o Gabinete de Saúde Mental e pouco para contextualizar antes de entrar en otras conversas. Bueno, solo para comentarles, bueno, cuando les llegan aquí a Portugal, nos tenemos pasos en la parte de la salud mental, hacemos una triaje específicamente no para diagnosticar a esta persona, ¿no? Sino para poder tener un plano de intervención, ¿no? Saber las necesidades específicas del utente. De ahí, en caso, digamos, que exista la necesidad de un acompañamiento individual, ¿okay? Se avanza para eso y si no, se hace todo lo que es un acompañamiento grupal, ¿no? Y el objetivo tiene que ver con la integración y estabilización psicológica. Trabajamos en un setting terapéutico A3, porque siempre precisamos de un intérprete, por eso tiene muchas particularidades todo lo que es el acompañamiento que hacemos, ¿no? Por eso siempre tenemos ahí, facilitamos a los intérpretes formación, ya que muchos de nuestros intérpretes son refugiados ya con algún tiempo aquí en el país. Y también tenemos claramente supervisión e intervención de casos, donde vamos siempre viendo, ya que muy pocos psicólogos aquí en Portugal hacen este trabajo. Bueno, los que les traje aquí un bocadito, lo que me gustaría comentarles tiene que ver con los factores de riesgo, ¿no? Que son muy interesantes. Los factores de riesgo no son, no significa, por ejemplo, son factores que deberemos tener en cuenta, porque el día de mañana pueden ir la persona puede llegar a desenvolver alguna sintomatología. Por ejemplo, un factor de riesgo es ser mujer, justamente porque muchas de estas mujeres que ven no las podemos retirar de todo lo que tiene que ver con su cultura. Esta mujer que estaba habituada a estar, nunca había tenido un trabajo, estaba habituada a cuidar de los hijos, de este marido, de tratar de los quehaceres de la casa, ¿no? Aquí no, aquí la tenemos que preparar para que salga a trabajar y hay un choque cultural
Depois, esta mulher que comienza a darse cuenta que aquí el papel de la mujer, la palabra, lo que piensa, que puede llegar expresado y quizás en su cultura no tenía un rol tan predominante, esta mujer comienza a empoderarse y eso trae conflictos en un casal, ¿no? Porque el hombre lo siente como una amenaza a esta cuestión. Después, por ejemplo, otro factor de riesgo que tenemos es la edad. Un factor de riesgo que siempre me llama la atención, que la vemos desde dos perspectivas, tiene que ver con el ensino superior. Por ejemplo, podríamos pensar que, bueno, que una persona que accedió, que fue a la facultad, a la universidad, estaría más preparada para poder hacer una integración. Y muchas veces esto es lo contrario, porque las expectativas de esta persona que estudió faz que sean mucho más altas y la caída, porque esto no se cumple o porque tiene que dejar de ser esa persona que era por ejemplo, un médico que no tiene cómo demostrar porque perdió todo, donde estudió, la documentación, y se le ofrece un trabajo en mejor de los casos como intérprete. Es muy difícil que conseguir conseguir no tener conflictos o no preguntarse o no sentir frustración por esto, ¿no? No en tanto también esta cuestión, digamos, que esta persona haya accedido a un ensino superior, por ejemplo, para una crianza, lo podríamos ver como un factor protector, ¿no? Por ejemplo, también otro factor de riesgo tiene que ver con los problemas de salud. Hay estudios que hablan sobre, por ejemplo, las relaciones cuando se ve una mãe con algunos problemas de salud y una filia, existe un padrón de comportamiento que esta filia se torne cuidadora de esa mãe y el día de mañana venga a desenvolver alguna sintomatología depresiva. Y bueno, en realidad con nuestro trabajo tratamos de tener en cuenta estos factores de riesgo y trabajar de alguna forma para que no ocurra desenvolvimiento de sintomatología. Después, claramente, otro factor de riesgo tiene que ver con un número y un grado de exposición a eventos traumáticos. Claramente son refugiados y ven de la guerra, seguramente han estado expuestos, y no solo en un país de ellos, sino el precurso migratorio. Ya hemos tenido muchos utentes que quizá en su país no han estado expuestos específicamente a la guerra, ¿no? La guerra ha acontecido en otros sitios y ni siquiera han estado perto, y han decidido salir justamente porque sabían que podía ir a sus ciudades. No en tanto en el precurso migratorio algunas veces puede llegar a ser tan complejo que los eventos traumáticos acontecen en el precurso. Después, otro factor de riesgo es la lembranza dolorosa de los fallecidos, que también no la podemos siempre cuando siempre tenemos que ubicar al estudiante con su cultura, ¿no? Y muchas veces aparece en formas de pesadelos. Entonces, nosotros no analizamos específicamente el pesadelo, ¿no? Sino qué interpretación le da esta persona referente a su cultura, este pesadelo, ¿no? Bueno, aspectos negativos de migración que superan a los positivos, ¿no? De que quizá todas las expectativas que tenían
no son cumplidas, ¿no? Hemos recibido también muchos utentes de los barcos, siempre vimos esas noticias de estos barcos en el Mediterráneo, que por ahí pasan muchos eventos traumáticos, específicamente en Libia, y deciden ir para Europa, justamente porque lo que acontece en Libia es realmente terrible, pensando que Europa va a ser la solución y la expectativa que tienen de Europa no se cumple, es porque es lo que hubieron de otra persona que les dice, y quizá esa persona que ya está en Europa, que ya está haciendo la integración, nunca muchas veces no cuenta la realidad de lo que a él le está pasando con esta integración. Cuenta las cosas boas, o por ejemplo pone fotografías en un Facebook perto de un carro y dice que ese es su carro, entonces el otro que está lá y observa eso a través de las redes sociales piensa que, bueno, que el otro ya tiene casa, tiene carro, tiene una casa con piscina, y cuando llega eso no es verdad, ¿no? Esto de la interpretación de los pesadelos que le estaba a comentar, también estaría en campos de refugiados, ¿no? Que tiene que ver con la incerteza. Después hay un autor muy interesante que habla sobre los lutos migratorios, que esto tiene que ver con el precurso, ¿no? Con lo que ellos también dejaron lá en su tierra, y hay cosas que a la hora de la integración son microlutos que hacen toda la diferencia poder falarlos y armar narrativas sobre esto, ¿no? Vemos cuestiones tan simples como esa manta que quizá la dejaron, o ese objeto que dejaron lá, que era un objeto muy querido por esa persona, esa panela en la que se hacía ahuyentar, que era todo representativo y que venía, digamos, de generación en generación, y a un lado de, pusieron una bomba o morreu muchísimas personas, nadie le da importancia a esa pequeña, a ese microluto, que es importante tenerlo en cuenta a la hora de la integración de los utentes, ¿no? Tanto de las crianzas, de las mujeres. Me lembré de esto de la panela porque esto es muy representativo de las mujeres que recibimos, ¿no? Que están muy habituadas a estar en la casa, a atender a la familia, a los hijos, a un marido, y estas cuestiones les gustan mucho. Y bueno, hay todos unos lutos: el luto a la cultura, el luto a la lengua, el luto a la familia que dejaron, o esta familia que fue separada. Nós já tivemos casos de pessoas que habían ido, un avó había ido para otro país, y los hijos con los nietos habían vindo para Portugal. Después, el grupo de pertenencia, que esto también tiene que ver, o sea, con... que es muy importante, y por ejemplo aquí la pandemia fez que se retrasase mucho, ¿no? Y que quizá la integración ainda sea más lenta, porque las familias que tenemos en casas han estado más recollidas, no han conseguido poder tener contacto con la sociedad portuguesa, observar el comportamiento, que es algo tan simple. Y por ejemplo, también acontece mucho con las crianzas, que las crianzas
es mucho más fácil la integración, porque las crianças aprenden la lengua más rápidamente, se organizan mucho mejor, la escuela es muy organizador para una familia, hacen amigos fácilmente. A un adulto o a esta mujer, digamos, que ni siquiera estaba habituada a salir a trabajar, estas cuestiones les gustan mucho más. Y se ven crianzas que toman estos roles y se tornan como cuidadores de sus pais, porque son los que traducen, porque no hay otra posibilidad que sea así, y acompañan a los médicos, y los médicos falan con las crianzas, porque si no, no consiguen comunicarse, y bueno, esto es un poco lo que acontece en las crianzas, y después más tarde se ve una crianza sobre responsabilizada. Rosário, só ia pedir-te, entretanto, mais 3 minutos para acabares a apresentação, para depois te colocar aqui par de perguntas, está bem? Sí, por favor, Obrigado. puede Sergio, Obrigado. a voluntad. Era un poco lo que les quería contar. Sí, digamos, pero está bien. Obrigado. Interesante, digamos, tratar de estos factores de riesgo que por ahí no se tienen tanto en cuenta, y a veces son pequeñas cosas que podemos prever cuando estamos a pensar en la integración de refugiados. Pero adelante, Sergio, puedes pasarme. Não sei se tens mais apresentação aqui, Rosário. Não, era só isto que les queria contar. Muito bem, eu sei que tu tens outras histórias bonitas para nos dizer, eu gostava de fazer aqui algumas questões, e obrigado pela tua partilha, que no fundo, ainda hoje falávamos sobre algumas situações que acontecem no teu dia-a-dia. Portanto, o teu gabinete, quando os refugiados chegam a Portugal, trata também todo este lado mental, deste apoio, não é? Uhum. Neste caso, e como estamos a falar, enfim, o tema do mês é saúde materno-infantil, que tipo de situações é que tu mais te deparas, digamos assim, no que diz respeito às mulheres e às crianças, digamos, portanto, nesta integração? Falavas aqui há pouco na questão de ser mulher é um fator de risco, não é? Uhum. Sí. Con el tema de las mujeres, aquí acontece que hay un empoderamiento de esta mujer que está habituada a estar en una casa o que nunca se iba a trabajar, y hay un choque cultural donde hay que hacer un trabajo de elaboración de este futuro. Y bueno, y eso gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, yo me lembro, hace un tiempo recibimos un grupo de mujeres somalíes y facilitaba un grupo de mutilación genital femenina, y uno de los temas que se ahí tenía que ver con esto, con los hijos. Y entonces ellas se preguntaban, ok, ¿qué va a acontecer connosco cuando tengamos hijos? ¿Dónde los vamos a dejar? Porque aquí los hijos por ahí en esta comunidad era como los hijos de la aldea, ¿no? Estaban libres, o sea, iban de casa en casa, siempre había un vecino, una tía, un avó, o vivían todos juntos. Entonces, ellas se preguntaban, ¿no? Esto, por ejemplo, no conociera. Aquí en Portugal existen creches, hablar de todos estos temas que por ahí uno es el cotidiano, y para él esta realidad no existe, ¿no? Y después lo que más vemos en crianzas son crianzas que toman papéis en la familia a una edad muy temprana. Porque son los primeros que aprenden la lengua y comienzan a tomar un papel más predominante, y es muy difícil después para unos pais o para una mãe ponerle límites. Generalmente es a mãe que se ocupa de los hijos, ¿no? Y bueno, acontece esto en la mayoría de los casos.
Rosário, tu tens muitas histórias, com certeza, e casos, enfim, que passaram por ti, se calhar uns menos bons, enfim, mas também sei que tens muitas histórias felizes. Podes partilhar connosco algum destes casos de sucesso, porque às vezes nós estamos perto, no fundo, da JRS, mas depois estamos às vezes muito longe deste mundo, não é? No nosso dia-a-dia, estamos chateados porque o pneu furou, porque não conseguimos aquele hotel no fim de semana, porque a unha partiu, enfim, a queda de cabelo, no meu caso em particular. Não é que isso me preocupe, até porque estou a ver aqui outros companheiros também do meu clube, nomeadamente ali o Ricardo Sousa, mas acho que às vezes esta questão que nós chamamos de empatia também pelos outros, e é incrível que eu já falei contigo, eu conheço a Rosário também, enfim, de alguma colaboração que temos tido e conversado muito, e por isso esta vontade também que tenho com a Rosário, e sei que há muitas histórias que são muito dramáticas. Tu contaste-me ainda uma agora, hoje, de um jovem, não é? De repente, nós tentar imaginar esta realidade, mas depois há um final feliz. ¿Quieres partilhar connosco? Sí. Esta historia que te había comentado es de un rapaz que tuve en acompañamiento psicológico, que fue cuando, hace muchos años atrás, cuando en realidad comencé, y para mí tuvo mucho impacto, ¿no? Era un rapaz que no tenía voluntad de vivir, que era de Siria, y con 21 años, y había perdido casi toda la familia y solo tenía un hermano vivo. Y ese hermano de pronto pierde una perna, él quería ayudarlo, estaba hospitalizado. Bueno, la cuestión que más o menos para la data de Natal morre. Y bueno, este rapaz que ya no tenía voluntad de vivir, claramente era un rapaz también que se automutilaba. Más ainda esta voluntad de no vivir, ¿no? Me lembro de haber salido de una sesión cuando fallece un hermano y él recibe la noticia. Y yo misma pensar que yo como psicóloga, ¿qué le puedo dar, digamos? Porque yo me imaginaba la soledad que él estaba a sentir, de sentirse sozinho en este mundo, de haber perdido toda la familia, porque había perdido toda la familia en diferentes momentos de la guerra. Y yo decía, yo no tengo ninguna, no consigo ayudar a este utente, no tengo nada para dar. Era, bueno, me llevó bastante reflexión. Y este rapaz se contacta con una enamorada que había tenido en adolescencia, y es de ahí que busca recursos propios para encontrarle sentido a la vida. Y bueno, hoy o rapaz está ótimo, trabaja, é pai, sinceramente, ya no está en acompañamiento psicológico hace muchos años, y bueno, tiene una vida estable, organizada, y bueno, sinceramente muy contenta de haber podido acompañarlo en todos esos momentos tan duros de su integração aqui em Portugal. Rosário, uma última pergunta, e eu sei que havia muito para falar e para te ouvir, mas temos aqui também o tempo um bocadinho limitado, mas no fundo esta questão, como é que tu geres todas estas emoções? Ou seja, repara, alguns de nós acordam pela manhã e pensam, ok, hoje vou encontrar 40 e-mails para responder, tenho que ver se tenho o armazém com material, vou passar pela fábrica, à tarde vou visitar os clientes, hoje vou ter uma reunião de Zoom.
Muitos de nós, enfim, este é o nosso mundo, mas tu acordas pela manhã e, imagino, deves pensar, ok, quem é que eu hoje vou ajudar, não é? E aquilo que nós vemos nos telejornais, nos noticiários, não é? Dos barcos no Mediterrâneo e tal, essas pessoas vêm ter contigo, não é? Elas aparecem no teu gabinete, não é? Aparecem. Como é que tu lidas com isto? Tu tens filhotes? Não, não tenho filhos. Ok. Mas como é que tu lidas com este impacto emocional? Consegues separar bem as coisas? Ou é difícil? Consigo. Acredito muito na missão que nós temos. Acredito mesmo na missão. Bueno, tengo mi familia, que es un grande apoyo. Por más que está longe, yo soy argentina. Y nos separe un continente, las relaciones y las redes en este momento nos ayudan, los medios que tenemos para comunicarnos son muchos, y eso es muy importante. También acredito en Deus. Faço terapia. Justamente que es un espacio seguro para donde poder partilhar todas las emociones que voy teniendo en mi día a día y bueno, tengo cuidados como todos, ¿no? Momentos donde bueno, corto con un trabajo y sigo y hago una vida normal y también me puedo preocupar por parvoíces, o sea, por un cabelo, si está mal, si no, o cosas parvas, también. No, gosto muito, soy muy apasionada por lo que faço y creo en la misión que tenemos, que es servir, acompañar y defender a los más vulneráveis. Parabéns, Rosário, pelo teu exemplo, a tua inspiração e realmente nós desejamos que tu continues com essa tua energia, essa paixão. Uma coisita, trabalho com pessoas tão apaixonadas como eu, pessoas increíbles que me he encontrado en este camino y bueno, y eso también facilita inmenso o trabalho. E nota-se que tu és apaixonada pelo que fazes. Há aqui uma dúvida agora paralela que é eterna com os argentinos, que é qual a melhor carne? Tu que estás em Portugal, vais dizer que é Argentina ou... Claro! Como que não? Nós temos a melhor carne. Eu já sabia que era uma pergunta que tinha uma resposta de sentido único. Eu não consigo, enfim, mas um dia terás que ir à Arouca e então aí irás perceber que a Argentina afinal fica em Arouca, está bem? Igualmente. Regiões, eu aqui tenho que falar do Distrito 1970 e portanto nós comemos bem, aliás, em Portugal come-se bem em todo lado. Eso te iba a decir, eu gosto imenso da comida portuguesa y vocês tienen comidas deliciosas. Gosto muito deste país. Fica marcada a próxima sessão diretamente à Argentina e aí podemos nos encontrar em Buenos Aires. Rosário, muito obrigado por ter estado connosco e também, uma vez mais, um agradecimento à JRS e à Plataforma de Apoio aos Refugiados. E muita força para a tua missão. Obrigado a todos vocês por escutar-me. Muito obrigado. Obrigado, Rosário. Bom, estes são realmente temas apaixonantes, porque estamos a falar de pessoas que dão muito de si e que no seu dia-a-dia se dedicam às mães, aos filhos, às mulheres e aqui sobretudo àqueles que são mais vulneráveis. E para isso temos também connosco a Ana Rodrigues, que é jurista, que está ligada também às instituições de solidariedade, que é uma especialista em direitos humanos e que nos vai falar um bocadinho sobre este tema, sobretudo focado aqui nas mulheres, nas mães, nas crianças. Enfim, Ana, muito boa noite, bem-vinda. É um prazer tê-la cá connosco. Muito boa noite, muito obrigada. E eu queria começar por agradecer muito o convite que me fizeram para estar aqui hoje. É de facto com muito gosto que aqui estou. Queria também dizer que, embora hoje esteja aqui com outro chapéu que não da Plataforma de Apoio aos Refugiados,
não posso deixar institucionalmente e enquanto membro da Comissão Executiva da plataforma de fazer um apontamento de enorme contentamento pela intervenção da Rosário, pela partilha que fez, designadamente relativamente a histórias de sucesso, que eu acho que fazem muita falta, faz muita falta que as pessoas, que o grande público ouça falar de pessoas concretas, de casos concretos, e também o vídeo que o Sérgio teve a gentileza de passar antes disso, e portanto não podia deixar de fazer esta nota antes de começar a minha apresentação, e por isso muito obrigada mais uma vez, e muito obrigada pela oportunidade que me dão em estar aqui a falar convosco hoje. E eu estava a pensar sobre o que é que faria sentido falar neste grande tema da saúde materno-infantil, se devia focar mais nas mães, se devia focar mais nas crianças, e aquilo que me pareceu que fazia sentido naquilo que é naquilo que são as minhas áreas de especialidade, foi falar-lhes de uma questão que tem que ver exatamente com isto, que é o vosso grande tema e que diz respeito aos direitos reprodutivos. E de que forma, designadamente, é que a Covid-19 teve impactos na gravidez, no parto e no pós-parto, no chamado puerpério, nas grávidas e nas mães, e, portanto, de que forma é que a maternidade e o processo de maternidade foi afetado por esta pandemia. E a verdade é que não faltam motivos para se afirmar, e ouvirão isto porventura em muitos fora comunicacionais, esta crise pandémica em que nós vivemos há mais de um ano afeta desproporcionalmente as mulheres. Eu até achei curioso, porque eu já sabia do que é que lhes vinha aqui falar hoje, e há uma crónica do Público exatamente sobre algumas das coisas que eu lhes vou falar hoje, e que fala num conceito interessante que é she-cession, que é a recession, a recessão no feminino. Portanto, que se antecipa que os próximos tempos vão ser de recessão, mas que a recessão vai também ela ter um impacto especial nas mulheres. E porquê é que isto é assim? Por um lado, porque as mulheres trabalham muito mais do que os homens nos setores sociais, particularmente nos serviços de ação social, nos serviços de cuidados, no setor da saúde. Por outro lado também, porque foi nas mulheres que já têm uma sobrecarga especial com o trabalho doméstico, com os cuidados informais, às pessoas que em casa precisam desses cuidados informais, foi também sobre elas que maioritariamente veio recair o peso que resultou do fecho das escolas, o peso que recaiu dos riscos atinentes à pandemia para as pessoas mais velhas e, portanto, dos fechos dos centros de dia, por exemplo, e tudo isto acabou por recair nas mulheres que mantiveram ainda assim os seus trabalhos, muitas vezes em teletrabalho, outras vezes não, e tudo isto afetou de facto desproporcionalmente as mulheres. Em terceiro lugar ainda, porque ficaram também muito mais sujeitas a um risco elevado de sujeição à violência doméstica, a desemprego, a pobreza. E por último, que é da parte em que eu me ia focar, o peso desmedido que a pandemia causou nos sistemas de saúde ameaçou também aquilo que são os direitos reprodutivos das mulheres, e com um impacto quer ao nível do planeamento familiar, quer ao nível das interrupções voluntárias da gravidez nos casos em que isso se aplique, mas ao nível da mortalidade materna também, e ao nível ainda da assistência na gravidez, na assistência no parto e na assistência no pós-parto. E a este propósito, o estudo do Departamento de Políticas para os Direitos dos Cidadãos e os Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu, que se focava exatamente sobre os impactos de género da gestão da Covid-19, veio trazer a ideia de que numa pandemia instala-se a tirania do urgente. Eu acho esta expressão uma expressão especialmente feliz. E a tirania do urgente resulta muitas vezes em sistemas de saúde que ficam completamente desvaídos
em função da resposta ao agente pandémico. E isto também vai afetar desproporcionalmente as mulheres. Uma das facetas mais óbvias deste desvaimento dos sistemas de saúde em função da tal tirania do urgente é o acesso ao planeamento familiar, aos cuidados pré-natais, ao acompanhamento no parto, mesmo e isto é que é uma nota curiosa, mesmo em estados com sistemas de saúde sólidos. Se verificou este fenómeno em alguns países em larguíssima escala. Os relatórios de investigadores académicos, de agências internacionais, ONGs, mecanismos de monitorização nacionais, como por exemplo os provedores de justiça, defensores públicos, têm feito diagnósticos que são persistentes, portanto ao longo deste último ano e pico, de práticas que são violadoras, por exemplo, da autodeterminação das grávidas no que diz respeito ao seu direito ao consentimento informado relativamente a vários tipos de intervenções médicas, separações entre os filhos recém-nascidos e as suas mães, sem que haja qualquer tipo de indicação médica ou justificação científica para que isso aconteça, a recusa da presença de um acompanhante, normalmente é o pai, no parto, portanto nós há muito tempo, já há 2 ou 3 gerações que temos isto como adquirido, que os pais podem estar no momento do parto, podem assistir ao nascimento do seu filho, dos seus filhos, das suas filhas, e de facto isto deixou de ser um dado adquirido. Até a impossibilitação, por exemplo, da amamentação, a OMS recomendava que as mães continuassem a amamentar e ainda assim os serviços de saúde recusavam que essa amamentação se fizesse e, portanto, indicavam, e em alguns países ainda indicam às grávidas que não, às mulheres, às recém-mães que não amamentam. Falamos também de desmarcações de consulta de assistência da gravidez, aquelas consultas trimestrais, aquelas ecografias trimestrais que nós também temos como adquiridas no mundo ocidental e desenvolvido. Também aí houve retrocessos muito grandes. Programações de partos sem indicações médicas, antecipações do parto, às vezes 2 meses, para que se consiga programar e para que a criança nasça no momento em que dá jeito que nasça, e não noutra altura qualquer. E isto em países tão insuspeitos como a Holanda, a França, a Eslováquia. E neste contexto, há pouco o Sérgio falava da questão da vulnerabilidade, e neste contexto, evidentemente, aquilo que manda a literatura e aquilo que manda também o bom senso é que seja dada uma especial atenção às mulheres e às raparigas que estejam numa situação mais vulnerável, sejam as vítimas de violência de género, sejam as pertencentes a minorias, as que estão em situação de pobreza, as que vivem em zonas rurais, as migrantes, as pessoas que pertencem a minorias étnicas, as pessoas que vivem com deficiência. Todas estas pessoas têm uma situação de vulnerabilidade acrescida e, portanto, aí a preocupação ainda é maior. E aquilo que os Estados têm de fazer em relação a essas e em relação a todas em geral é tomar medidas, designadamente medidas ativas de proteção e de garantia relativamente a isto. E é isso que não se tem de facto verificado. Em Portugal também verificamos que este processo teve lugar. Houve algumas vozes que se foram levantando desde o início da pandemia em relação a este retrocesso que estaria a ter lugar nas unidades e nos serviços de saúde ao nível dos direitos reprodutivos, desmarcações de consultas, de rotina, mães aconselhadas ou forçadas a não tocar nos bebés recém-nascidos, mães aconselhadas ou forçadas a não amamentar na pendência do resultado ao rastreio da Covid-19, ou então, enquanto durasse o seu período de positividade, e portanto mães Covid positivas não podiam amamentar e não podiam aproximar-se dos seus bebés recém-nascidos, e portanto os recém-nascidos também não podiam aproximar-se das suas mães, nem durante todo esse período de positividade delas. E também no momento em que o pai também não podia assistir ao parto. Portanto, aquilo que tínhamos era crianças com pai e com mãe, impossibilitadas, as crianças acabadas de nascer, impossibilitadas de alguma forma se vincularem às suas mães e de se vincularem aos seus pais no momento em que é suposto fazê-lo, não é? Numa perspectiva não só de saúde mental, mas também de saúde física, de construção do sistema imunitário, de barreiras
de saúde de todos os tipos. E, efetivamente, apesar de a nossa lei de bases da saúde e a lei também que estabelece os direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde consagrarem expressamente estes direitos, que vieram retroceder neste período, que são direitos que decorrem parcialmente de preceitos constitucionais, que não foram suspensos, e também de alguns instrumentos jurídicos internacionais, como, por exemplo, a Convenção de Oviedo, que vinculam e continuaram a vincular durante este período o Estado português. Quer as orientações da DGS iniciais nesta matéria, quer a prática hospitalar em muitos hospitais e em muitas unidades de saúde, foi efetivamente molde a suscitar, entre outras coisas, uma intervenção quase imediata da Provedora de Justiça. E a Provedora de Justiça, logo em abril, portanto, um mês depois do início da pandemia, ou aproximadamente isto, veio formular uma recomendação no sentido de garantir exatamente este direito ao acompanhamento durante o parto, ao direito de permanecer junto do recém-nascido e ao direito à amamentação. Ora bem, isto foi em abril do ano passado. De abril até cá, até este abril de 2021, isto foi um processo que teve altos e baixos. A questão da separação entre a da amamentação foi ultrapassada com relativa rapidez, principalmente em consequência da intervenção da Provedora de Justiça. A questão do direito manteve-se e tem-se mantido até ainda agora em algumas unidades de saúde. Em outubro foram aprovadas 4 resoluções da Assembleia da República, portanto ainda se mantinha, como saberão, as resoluções da Assembleia da República são um instrumento de tomada de posição e de pressão política, mas também não são vinculativas, portanto o problema também não se resolveu por aí. Entretanto, há uma última atualização da orientação das autoridades de saúde, que é muito recente, tem 10 dias, vem também nesse sentido de reforçar o direito legalmente reconhecido de as grávidas poderem estar acompanhadas no parto, designadamente pelo pai da criança, clarificando que as unidades hospitalares devem efetivamente assegurar as condições necessárias para garantir a presença de um acompanhamento no parto, mas ainda assim, ao fim de um ano e qualquer coisa, ainda se prevê nessa orientação que possam ser consideradas medidas excepcionais por cada unidade de saúde de restrição de acompanhantes quando essa unidade de saúde entenda que a presença não pode ser assegurada de forma segura. E, portanto, ainda se mantém esta válvula de escape para que as unidades de saúde façam esta avaliação casuística. Com facilidade se pode dar também outros exemplos a este propósito, que perpassam mais ou menos toda a resposta à pandemia. Não sei se vamos ter tempo para falar. Eu sei que o Sérgio tinha-me dito que a ideia era que fechasse mais ou menos pelas 11. Não sei se ainda tem aqui alguma Temos margem. aqui algumas perguntas, sim, mais 10 minutos, Ana, pode ser? Para fecharmos o tema e colocar aqui também 1 ou 2 perguntas, no fundo, sobre estes temas legais e muito importantes. Esteja à vontade. Então eu deixo só também mais 2 notas para comentar o que dizia. Houve 2 estudos que foram feitos a nível global, que envolveram amostragens de 192 países, portanto foram verdadeiramente estudos a nível global, pode-se dizer que sim, que foram divulgados na semana passada e que mostram como aquilo que era uma previsão, uma espécie de previsão no início da pandemia, se verificou. Portanto, não só esta ideia de que a pandemia iria afetar, e efetivamente afetou de forma desproporcional as mulheres, mas também que os países têm genericamente respostas que são gender blind, ou seja, que são indiferentes às questões relacionadas quer com o sexo biológico, quer com o género, portanto com o papel desempenhado pelas mulheres do ponto de vista social. E pensem, por exemplo, na questão das vacinas. Há pouco a Beatriz falou por alto na questão das vacinas, a parte que eu ainda se apanhar. E se pensarem, se há uma política de vacinação que engloba toda a gente, mas que não se foca especificamente em questões como a eficácia ou os riscos em função do género, ou não foi testada, por exemplo, em grávidas, ou foi testada quase exclusivamente em homens, normalmente o padrão é esse, portanto os testes são feitos em homens de determinada
determinada idade, com determinada complexão física, determinadas características. Quando isto é assim, o que acontece é que, por exemplo, aquilo que se vai verificar é que a cobertura de vacinação acaba por ser também muito mais baixa nas mulheres, designadamente, por exemplo, se não forem testadas grávidas, nas mulheres grávidas a cobertura é muito menor, porque as mulheres grávidas não têm confiança para se vacinarem. Portanto, estes impactos variam em função do género e as políticas também, a ideia é que sejam adaptadas de forma a conseguir ultrapassar estes impactos que já sabemos que vão existir. E quem diz a vacinação diz as restantes áreas-chave das políticas de saúde que são apontadas pela OMS para a resposta à pandemia, seja a vacinação, como eu dizia, seja a comunicação de saúde pública, seja a vigilância e o controle da doença, seja a manutenção de serviços de saúde essenciais, seja a gestão clínica, seja a proteção dos trabalhadores de saúde. Em todas estas áreas de políticas de saúde apontadas para a resposta à pandemia, nós verificamos este mesmo efeito e esta mesma perversão de haver impactos maiores em função do género e não haver uma intervenção do Estado no sentido corretivo relativamente a estes impactos. E tenho os estudos, então, estes estudos têm apontado, noto que nem os países escandinavos, que são normalmente tidos mais progressistas no que diz respeito à igualdade, nem os países escandinavos escapam desta ideia de que há uma espécie de manto de invisibilidade na gestão pandémica quanto aos impactos de género das políticas de combate à pandemia. Era mais ou menos esta reflexão que pensei trazer-lhes hoje e fico ao dispor para questões que... Ana Rodrigues, muito obrigado. E realmente nós ficamos sempre com esta sensação que nós precisávamos de ter 2 ou 3 Rotary Talks sobre o tema para voltar a ouvir a Rosário, a Ana e a Beatriz. Até porque, como disse há pouco, e também aproveito para lhe dar, enfim, os parabéns enquanto membro também executivo da PAR, para além das outras atividades e das outras instituições que eu sei que a Ana Rodrigues, como jurista, representa e que tem feito um trabalho muito notável. E esta questão é muito interessante, e a Ana estava a ouvir, portanto, realmente questões simples que nós no dia-a-dia não paramos para pensar nelas. Vemos as notícias, se calhar, enfim, algo que é relevante, mas aquilo que dizia de repente tiramos o bebê da mãe, não é? Quando ele nasce, o pai não pode assistir, ou a mãe não pode amamentar. E até que ponto aqui, Ana, pensando aqui também na sua visão como jurista, onde é que isto para, não é? Como é que nós conseguimos distinguir aqui o que é legal, o que é que não é legal? Ou será que aquilo que é legal é justificável, não é? Porque nunca tivemos uma lei preparada, se calhar, para uma pandemia Covid-19, não é? Portanto, qual é o papel que a Ana pode ter aqui nesta questão também, não sei se de bom senso? Às vezes eu questiono-me onde é que a lei... Nós tínhamos uma série na minha altura que era onde para a polícia, portanto, até onde é que para a lei e até onde é que a lei nos para a nós, não é? Essa é a dita pergunta para $1 milhão, não é? Eu pensei que a Ana tinha... Não, sabe que a verdade é que nós vivemos vivemos tempos que têm sido tempos excepcionalíssimos, não é? Para dar um exemplo, nós tínhamos o estado de emergência previsto na Constituição, a Constituição data de 76, e nunca tínhamos tido estado de emergência até março do ano passado. E há uma coisa muito engraçada que quando me falam este propósito eu digo sempre, eu dou aulas de Direito na Universidade e dou aulas de Direitos Fundamentais, que são aqueles direitos mais importantes que estão consagrados na Constituição. E depois há uma matéria do Direito Constitucional e dos Direitos Fundamentais que é o estado de exceção constitucional, portanto o estado de emergência, o estado de sítio, e era uma matéria que ou não era dada,
irrelevante, não interessava para nada, não é? Até março do ano passado. Portanto, a partir daí foram reajustados os programas de Direito Constitucional e Direitos Fundamentais, porque passou a ter dignidade para uma aula, às vezes 2 aulas, para que os alunos percebam o que é que está a acontecer. Na medida do que é possível nesta vertigem, porque mesmo do ponto de vista da academia, as pessoas não se entendem relativamente àquilo que é ou não admissível, relativamente àquilo que o estado de emergência nos dá ou não margem para fazer. Portanto, os juristas, costuma dizer-se que quando há 2 juristas há 3 opiniões, não é? Normalmente, principalmente então agora em matérias novas como esta é, ao fim e ao cabo, sujeita-se muito a esta questão. Mas há algumas balizas, o direito internacional dos direitos humanos dá-nos algumas balizas para que o direito internacional dos direitos humanos de alguma forma permite que os Estados não tenham tentações mais totalitárias, mesmo em regimes democráticos, não é? E, portanto, cria aqui algumas balizas e algumas barreiras intransponíveis. E é isso, é nesse jogo e dentro dessas balizas que a mover, o nosso também, sempre com a garantia de que a partida temos pelo menos os tribunais que no fim da linha nos podem valer quando achamos que o Estado está a ter uma interpretação demasiado forte daquilo que são e vigorosa daquilo que são os seus poderes. Agora é uma questão complicada na medida em que as pessoas no seu dia-a-dia, e falando há pouco das grávidas e das mulheres que se viram privadas de estar com as suas crianças, não lhes vale muito fazerem valer os seus direitos em tribunal mais tarde. Portanto, aquele momento já passou. Mesmo que Eu estava mesmo a pensar nisso, não é? Não foi legítimo. A saúde não foi legítima, não lhe vale muito depois a reparação, não é? E, portanto, nessa medida o direito às vezes também não pode fazer tanto como algum clamor público que às vezes os movimentos, particularmente movimentos associativos e ativistas e tudo, vão tendo, e é curioso, e já agora deixo esta nota também, eu falei-lhes da atualização da orientação da DGS, que se seguiu a uma notícia num canal de generalista, em horário nobre, sobre exatamente este problema dos acompanhantes não serem permitidos em diversas unidades hospitalares e, portanto, uma peça jornalística em horário nobre muitas vezes faz mais do que um bom jurista e nessa medida, olha, vamos fazendo o que podemos, mas não muito a este propósito. E naturalmente, como a Ana também deixou aqui bem claro, não é, que no fundo existem uma série de orientações que foram colocadas à prova, não é, com esta pandemia. O facto de estas questões simples, estamos a falar, alguém que vai ser pai ou mãe nesta fase, que agora já é diferente, mas naquela altura em que nós estávamos todos, enfim, sem perceber muito bem o que é que estava a acontecer, ninguém estava preparado para isto, não é? Portanto, realmente, o estado de sítio agora já é uma matéria interessante, porque isto pode acontecer, e é uma parte, diria, também fundamental, sobretudo para igualarmos e normalizarmos o que acontece no mundo. Nós hoje falamos do Unicef, com a Unicef, com a Plataforma de Apoio aos Refugiados, ou neste caso a JRS, não é? E aqui a Ana, eu diria que coloca a cereja no topo do bolo, que é no fundo também existir estes direitos fundamentais, existir alguém, instituições, pessoas, enfim, que ao longo dos anos se têm dedicado a criar uma série de procedimentos, vamos falar assim para aqueles que são mais leigos na matéria, que nos ajudam a regular tudo isto. E a minha última pergunta, Ana, é no fundo, como é que nós vamos ficar? Não é? Será que, como dizem também esses meios, enfim, mais generalistas, será que vai ficar tudo bem? Mais uma vez, aquilo que têm sido os riscos apontados ao nível internacional e o direito internacional dos direitos humanos, há muito que ver isto, porque nós de facto não tivemos exceção constitucional desde 76.
mas há muitos países que já tiveram por variadíssimos outros motivos. E aquilo que o direito internacional dos direitos humanos diz é que há um risco que não é despiciando, que é de o Estado perceber que fica mais confortável com poderes de exceção. Portanto, mesmo quando a exceção já não se justifica, o Estado tem dificuldade em largar mão dos poderes excepcionais. Nessa medida, também aquilo que se diz que é importante é ter uma sociedade civil, vigilante e ativa, não é? Que não permita que isso passe em claro. Portanto, isso cabe-nos a todos. Cabe à academia, cabe às organizações, cabe às instituições sociais, cabe às ONGs, cabe a toda a gente ir fazendo essa vigilância de maneira a que esta tentação de poder, não é? A vertigem do poder e do poder de exceção não permaneça no tempo ad eternum, sem justiça. Muito bem. Ana Rodrigues, muito obrigado pela sua partilha. Não tenho dúvidas que hoje saímos daqui perante estas intervenções muito mais sensibilizados para o tema, muito mais conhecedores também e, sobretudo, agradeço à Ana o esforço também que fez para estar connosco, que eu sei que tinha uma ação... Muito obrigado, Ana Rodrigues, eu sei que tinha uma ação quase em paralelo e fez aqui um esforço para estar connosco, mas para nós é realmente com grande gratidão e muita honra que a recebemos cá. E aliás, fica à vontade de voltarmos ao tema, eventualmente noutros formatos, noutras situações. Portanto, muito obrigado pela sua presença. Desejo as maiores felicidades e toda a saúde do mundo nesta fase ainda, enfim, de estado, de sítio em que estamos todos, como diria Maslow, na sua pirâmide das necessidades, estamos na base ainda da sobrevivência. Muito obrigado. Obrigado. Bom, às nossas queridas convidadas e a todos nós, rotários e convidados, quero uma vez mais agradecer. Hoje tivemos realmente aqui intervenções muito ricas sobre um tema que é muito sensível, que tem a ver com a saúde materno-infantil, os direitos das mulheres, os direitos das crianças, os direitos de todos nós, o lado também apaixonado da Rosário, enfim, uma argentina em Portugal, que um dia irá descobrir que a nossa carne é melhor que a Argentina, mas enfim, não se pode impor por decreto, senão eu faria aqui isso mesmo, iremos ter que a convencer. E tivemos também, desde o início, a presença da Unicef, da diretora executiva em Portugal, este que é um parceiro de longa data de Rotary. Rotary que foi criado em 1905, que esteve na origem da ONU, que foi grande responsável pela criação da Unesco e que continua hoje a contribuir. Lembro que a nossa Rotary Foundation, anualmente, e através dos donativos dos rotários, dos apoios, gera 440 milhões de dólares em apoios para todas estas causas no mundo. E por isso mesmo os rotários têm um coração enorme e continuam também muito ligados neste apoio. Eu gostava só de deixar aqui este pedido, uma vez que a doutora Ana Rodrigues, eu chamei sempre Ana Rodrigues e Rosário Soares, desculpem a informalidade, nós tentamos que em Rotary também todas as profissões sejam valorizadas e, sobretudo, o foco na pessoa. Mas um direito muito importante, eu gostava de pedir aqui a todos que mantivessem, que não deixassem cair, que se focassem no direito a serem felizes. Porque nesta altura, enfim, em que, eu diria, louca, que estamos a viver, esse é um direito importante, direito à nossa felicidade. E às vezes a felicidade, como foi aqui hoje transmitido, está em coisas muito simples, está no sorriso de uma criança, está na ajuda a um jovem, está numa vocação, seja ela na área do direito, seja na área da psicologia ou da liderança de uma organização. E todos nós temos essa missão, no fundo, de ajudarmos os outros e ajudarmos o mundo. Mas deixo esta nota, só podemos dar aos outros aquilo que temos dentro de nós. E só podemos espalhar essa felicidade, no fundo levar este propósito, se também cuidarmos do nosso propósito. Por isso, desejo a todos que este fim de semana possam aproveitar, enfim, aquilo que é também alguma felicidade, já podermos apanhar ar, sair, sempre com segurança e, sobretudo, que se mantenham também com muito cuidado e com todos os cuidados
nesta altura ainda muito sensível, com muita saúde, e que se protejam a vocês e aos vossos. Foi um gosto enorme, mais um Rotary Talks. Este é o penúltimo e para o próximo mês teremos mais um tema e mais convidados. Muito obrigado, Ana Rodrigues, muito obrigado, Rosário Soares. Boa noite a todos, bem-ajam, um bom fim de semana. Obrigado. Obrigada, boa noite.